E aí, hoje a gente vai mergulhar no sistema circulatório, mas pode esquecer aquela imagem de um monte de cano simples. A gente vai descobrir uma parceria super sofisticada, uma verdadeira dupla dinâmica formada pelas artérias e pelas veias. Cada uma tem um papel fundamental e, sério, é fascinante. Vamos começar com uma pergunta que talvez nunca tenha passado pela cabeça. Por que os nossos vasos sanguíneos não explodem a cada batida do coração? Pensa bem, o coração é uma bomba com uma potência incrível. A resposta para isso está no design genial desses vasos. E aqui estão os protagonistas da nossa história. De um lado, as artérias. Pensa nelas como as controladoras de pressão. Elas são grossas, musculosas, feitas para aguentar o tranco do coração. Do outro lado, as veias, as guardiões do volume. Elas são fininhas, bem flexíveis e funcionam como um grande reservatório de sangue. Então vamos focar primeiro nas artérias, as verdadeiras domadoras de pressão. Como é que essas paredes grossas e elásticas dão conta de absorver a força absurda do coração? A chave para entender isso é uma propriedade chamada distensibilidade. É um nome meio técnico, mas a ideia é simples. É a capacidade que um vaso sanguíneo tem de esticar, de se expandir quando a pressão aumenta. Basicamente, o quão elástico ele é. Olha só o que acontece a cada batida. O sangue sai do coração com tudo e entra na aorta, que é a maior artéria do corpo. Só que em vez de ser um cano rígido, a aorta se expande, quase como se fosse um balão, e absorve toda aquela onda de choque inicial da pressão. E o resultado dessa elasticidade toda é simplesmente genial. Ela consegue transformar aqueles pulsos fortes do coração em um fluxo de sangue estável, contínuo. Pensa só, quando o sangue finalmente chega lá nos capilares, que são minúsculos, ele está fluindo suave, sem dar tranco. Isso permite a troca perfeita de nutrientes e oxigênio nos tecidos. E esse processo todo de domar a pressão é exatamente o que a gente mede como pressão arterial. O número mais alto, a pressão sistólica, é o pico de força quando a artéria estica com a batida. E o número mais baixo, a diastólica, é a pressão ali no relaxamento, entre as batidas. É a medida dessa dança constante de expansão e relaxamento. Agora vamos para o outro lado do circuito. Vamos falar das veias, os grandes reservatórios de sangue do corpo. Elas são um lado flexível e com uma capacidade de armazenamento gigante. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessa diferença, se liga nesse número: 8 vezes. O que será que isso significa? Significa que, em média, as veias são 8 vezes mais esticáveis que as artérias. Ou seja, um aumentozinho de nada na pressão já faz uma veia expandir muito mais do que uma artéria. A diferença é colossal. Isso nos leva a um outro conceito super importante: a complacência. Que, veja bem, não é só sobre ser elástico, é sobre a quantidade total de sangue que um vaso consegue guardar sob uma certa pressão. É uma combinação da elasticidade com o tamanho do vaso. E é aqui que a gente vê o poder das veias. Essa complacência altíssima delas permite que guardem volumes gigantes de sangue, a gente está falando de 2 a 3,5 litros, sem que a pressão lá dentro mude quase nada. É o reservatório de armazenamento perfeito. É por isso que as veias funcionam como um verdadeiro banco de sangue do corpo. Elas guardam mais de 60% do nosso sangue. Se por acaso acontece uma perda de sangue, tipo numa hemorragia, o sistema nervoso manda um sinal para as veias se contraírem. Essa contração empurra o sangue que estava guardado de volta para a circulação. É um mecanismo de segurança incrível que pode compensar a perda de até 1/4 de todo o sangue do corpo. Ok, as veias armazenam o sangue, mas elas têm outro desafio enorme: a viagem de volta. Como é que o sangue, principalmente o que está lá nas pernas, consegue subir de volta para o coração, lutando contra a gravidade o tempo todo? Para ter uma noção do tamanho do problema, só de ficar em pé, parado, o peso da coluna de sangue já cria uma pressão imensa nas veias dos pés. É uma força extra gigantesca que precisa ser vencida a cada segundo. Então, como é que o sangue consegue subir? O corpo tem uma solução que é simplesmente genial de tão eficaz. A primeira parte da solução é uma série de válvulas de mão única. São tipo umas portinhas dentro das veias que deixam o sangue passar para cima, na direção do coração, mas impedem que ele volte para baixo por causa da gravidade. A segunda parte é a bomba venosa, que funciona quase como um segundo coração nas pernas. É assim: primeiro, quando a gente anda, os músculos da perna se contraem e espremem as veias. Segundo, isso empurra o sangue para cima.
E terceiro, entre uma contração e outra, as válvulas se fecham na hora, impedindo que o sangue que acabou de subir desça de novo. Mas e quando esse sistema tão dinâmico começa a falhar? O que acontece quando essas propriedades tão importantes de elasticidade e de função das válvulas se perdem? Bom, do lado das artérias, quando elas perdem a flexibilidade, um processo chamado arteriosclerose, o problema é sério. Numa artéria normal, o pulso é amortecido. Já numa artéria endurecida, ela não consegue mais absorver o choque. E o resultado são picos de pressão perigosamente altos a cada batida do coração. E nas veias, o problema costuma ser a falha das válvulas. Aí a bomba venosa para de funcionar direito, o sangue começa a se acumular nas pernas e isso causa as famosas varizes. Além de inchaço crônico e dor, porque a pressão dentro desses vasos aumenta demais. No final das contas, o ponto central é este: a saúde do sistema circulatório inteiro depende dessa parceria elegante entre as artérias, que são fortes para lidar com a pressão, e as veias, que são complacentes para gerenciar o volume. Uma não funciona direito sem a outra. Então, para a gente resumir as ideias principais, as artérias são amortecedores de pressão, feitas para aguentar a força. As veias são reservatórios de volume, feitas para ter capacidade. Juntas, essa dupla transforma os pulsos do coração em um fluxo contínuo. A bomba venosa ajuda o sangue a vencer a gravidade, e a flexibilidade é a chave para a saúde de ambas. E, para fechar, fica uma reflexão. Se a gente parar para pensar nesse design todo que depende do movimento para funcionar bem, de que maneiras o nosso estilo de vida moderno, muitas vezes sedentário, pode estar desafiando esse sistema tão antigo e dinâmico todos os dias? Fica aí a pergunta.